Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e drama chamado Nova Ordem. Alerta de spoilers a seguir. O filme se passa em 2021, quando os tumultos começam a tomar conta das ruas da cidade do México. Quando as coisas se tornam violentas e a confusão é aproveitada para estabelecer uma ditadura militar, os hospitais são subitamente inundados de feridos e os idosos são expulsos das suas camas para dar espaço aos recém-chegados. Enquanto isso, na parte chique da cidade, duas famílias ricas estão celebrando o casamento de seus herdeiros, Mary Ann e Alan. A mãe de Mary Ann, Rebecca, está extremamente preocupada porque o amigo juiz estará presente na festa, por isso tudo deve ser perfeito. Sempre que o casal feliz recebe algum dinheiro como presente, Rebecca o guarda no cofre. Ela também continua obcecada com a água, porque às vezes ela sai verde, uma consequência da tinta que está sendo usada nos tumultos. Entretanto, seu marido Ivan lhe diz que ela precisa relaxar. A maioria das pessoas, incluindo o irmão de Mary Ann, Daniel, chegou mais cedo, mas muitos dos convidados estão tendo dificuldade em chegar a casa por causa de todas as estradas bloqueadas. Um casal até recebeu tinta verde jogada em seu carro e em suas roupas. Durante a festa, Mary Ann é abordada pela empregada Marta para lhe perguntar se ela poderia dispensar o funcionário Rolando por um minuto. Acontece que a sua esposa Elisa, que também costumava trabalhar para a família, está muito doente e precisa de cirurgia o mais rápido possível. Rolando tinha tudo pronto no hospital público, mas os manifestantes assumiram e agora ele tem que levá-la para um consultório particular, para o qual ele precisa de dinheiro. Rebecca hesita em ajudar usando a festa de casamento como desculpa para culpá-lo, mas Rolando jura que não estaria aqui se não fosse uma emergência. Então Rebecca não tem escolha a não ser tentar ajudar o homem que trabalhou para ela durante anos. Enquanto alguns convidados decidem sair cedo porque temem que mais estradas sejam fechadas, Rebecca pede algum dinheiro a Daniel e Ivan, mencionando especificamente números baixos, e depois de adicionar um pouco do seu próprio, ela o leva para Ronaldo. Não é nenhum quarto do que ele precisa, mas ela afirma que é tudo o que eles tinham em mãos antes de voltar para a festa. Rolando fica junto à porta perguntando-se o que fazer, quando de repente vê Marianne e a chama parabenizando-a pelo casamento, antes de explicar a situação. Marianne sempre gostou muito de Rolando e sua esposa, por isso ela não hesita em voltar para dentro para pedir aquele dinheiro extra. Daniel diz a ela para pedir a Ivan, mas Marianne sabe como ele fica quando se trata de dinheiro e acha que é uma má ideia. Então Daniel decide fazer tudo sozinho. Ele vai lá fora e dá a Rolando todo o dinheiro que tem no bolso, o que não é muito, e lhe diz para sair ou ele vai chamar a segurança. Marianne ainda se recusa a desistir e pede a Rolando para esperar antes de ir para o cofre da família, apenas para descobrir que ela não pode abri-lo e acessar o seu próprio dinheiro. Ela pergunta a Ivan sobre isso e descobre que a sua mãe mudou a senha, mas ao invés de ajudar, Ivan lhe diz para aproveitar a festa e deixar esses assuntos para mais tarde. Em seguida, Marianne vai perguntar a Alan se ele tem a nova senha, mas Alan não tem e ele acha que Rolando pode estar enganando eles. Ainda querendo evitar a conversa, Marianne acaba pegando seu telefone e cartão de crédito antes de ir procurar Rolando, que infelizmente já saiu. Desesperada, Marianne conversa com o filho de Marta, Christian, pedindo-lhe que a leve para a casa de Rolando. Logo após os dois saírem em um dos muitos carros da família, a amiga juíza chega finalmente à festa, e Rebecca envia imediatamente Marta para encontrar Marianne. Marianne recebe uma ligação de Marta em seu telefone e explica que vai levar Rolando e a sua esposa ao hospital. Ela também pede a Marta para não dizer à sua família para onde vai. Depois de desligar, Marianne começa a procurar um novo caminho a ser percorrido, porque o de sempre é bloqueado por policiais que não permitirão que eles passem, mesmo que seja uma emergência. Enquanto isso, de volta à festa, um grupo de manifestantes invade a casa com a ajuda dos criados. Daniel tenta oferecer o seu relógio, prometendo mais se todos eles permanecerem em paz, mas os manifestantes não se importam e começam a atirar nas pessoas, inclusive Ivan. Rebecca é mantida à mão armada para que ela abra o cofre. Uma das criadas aproveita para roubar um monte de coisas também, e enquanto a maioria dos convidados é espancada, Marta se esconde em um armário para ligar para Christian e avisá-lo para não voltar para casa. Infelizmente, antes que ela possa explicar mais, um dos manifestantes a encontra e bate nela também. Os convidados são retidos contra a parede e pedem pelos seus pertences. Alguns deles são até solicitados a transferir dinheiro usando seus telefones. Se alguém sequer hesita em colaborar, eles são baleados, e às vezes são baleados mesmo depois de darem o que eles querem, como acontece com Rebecca depois de abrir o cofre. Uma mulher grávida também é baleada sem sequer pensar duas vezes no bebê, e a casa inteira é destruída também.
Mary Ann e Christian também estão tendo problemas porque acidentalmente pegaram uma estrada bagunçada, onde o carro é atingido com tinta verde e sacudido pelos manifestantes. Assim, eles recuam para procurar outro caminho. Desta vez, Christian dirige enquanto Mary Ann se esconde, para que os forasteiros não saibam que uma socialite está entrando num bairro pobre. Eles chegam com segurança à casa de Rolando, embora ele não esteja muito contente de ver que Christian trouxe Mary Ann, uma vez que a sua presença pode causar problemas. Mary Ann visita Elisa e promete levá-la ao hospital, mas as horas passam e as coisas nas ruas só pioram. Assim, Christian permite que Mary Ann fique em seu apartamento, que fica logo acima da casa de Rolando. É tarde da noite quando o secretário da defesa finalmente consegue tomar o controle da maioria das cidades, e Marta finalmente consegue escapar da casa do seu empregador, fazendo o melhor que pode para atravessar os tumultos sem ser notada. Pela manhã, as ambulâncias chegam à casa de Daniel para levar todos os corpos, enquanto o exército declara toque de recolher obrigatório para todas as áreas afetadas pelos tumultos. Mary Ann acorda e quer ir para casa, mas pode ser perigoso. Então, Christian vai lá fora primeiro para verificar o estado das coisas. As ruas estão vazias, exceto por um grupo de soldados que imediatamente põem Christian de joelho para interrogá-lo. Quando Christian confessa que quer ajudar o seu chefe, os soldados entram em sua casa e o fazem ficar lá enquanto levam Mary Ann embora, prometendo guiá-la para casa em segurança. Mary Ann é colocada dentro de um caminhão e tem que entregar as suas joias e o seu telefone, que de qualquer forma não está funcionando, porque nenhuma operadora tem sinal. À medida que passam pela cidade, a destruição e os corpos podem ser vistos em toda parte. Marta finalmente chega a Christian depois de caminhar por horas, mas Mary Ann não está indo tão bem. Os soldados mentiram e não estão a levando para casa, estão a levando para sua base, onde mantém toneladas de reféns que usarão para conseguir o dinheiro do resgate mais tarde. Cada vítima recebe um número escrito na cabeça e é questionada sobre as suas informações pessoais antes de ser colocada em uma das celas com todos os outros. Se não colaborarem, são punidos com violência. Às vezes, um grupo de soldados vem e leva as mulheres para uma sala aberta para tirar proveito delas. No hospital, Daniel finalmente tem um colapso quando é lembrado de que tem que tomar providências para os funerais da sua esposa e Rebecca. Mais tarde, Alan leva Daniel com ele para ver o seu pai, que é amigo do General Oribe. Eles pedem ao general para encontrar Mary Ann, e o Oribe promete fazer o máximo que puder. Quando chega a hora do funeral, poucas pessoas comparecem, porque a maioria de seus parentes e amigos estão mortos. Quase um mês depois, enquanto Rolando faz o seu melhor para manter Elisa viva, é anunciado nas ruas que os cidadãos poderão sair de suas casas naquele dia. Esta deve ser uma boa oportunidade para tentar entrar em contato com o hospital. Então Rolando deixa sua esposa com Marta e vai para fora. Infelizmente, os cidadãos só podem andar por alguns quarteirões, e quando Rolando tenta ir mais longe, ele é parado pelos soldados que bloqueiam as saídas, sem obter nenhuma resposta deles. Daniel e sua família têm dinheiro para consertar rapidamente a casa e trazer Ivan do hospital. Ele sobreviveu ao tiro, mas está em um estado muito delicado e deve ficar na cama o dia todo. A mãe de Alan começa a se perguntar quanto tempo eles têm que esperar até que Marian seja encontrada, antes de poderem seguir em frente. E para piorar a situação com a sua falta de empatia, ela às vezes dá ordens à enfermeira como se ela fosse a sua criada. Na base, os soldados estão finalmente colocando seu plano em ação, gravando vídeos dos reféns, pedindo aos seus parentes que paguem pelo resgate, e estes vídeos são enviados para as famílias das vítimas. Uma noite, a saúde de Elisa atinge o seu ponto mais baixo, então Rolando decide arriscar ir lá fora para encontrar um médico. Infelizmente, ele acaba sendo baleado pelos soldados, porque não fica parado quando a polícia manda, e acaba morrendo na mesma noite que a sua esposa. Algum tempo depois, Christian e Marta vão à igreja para dizer adeus a ambos. No dia seguinte, Daniel recebe o vídeo de Marian, mais um pedido de 10 milhões para o seu resgate, mas nenhuma instrução sobre como enviar o dinheiro. Na base, os reféns são todos lavados juntos com água fria de uma mangueira, enquanto os soldados começam a discutir sobre quanto cada um vai receber de dinheiro, dependendo do quanto ajudaram na causa. 2 soldados em particular não estão satisfeitos com a pequena quantia que o seu chefe lhes atribui. Então, quando ninguém está assistindo, eles mudam Mary Ann para outra cela antes de visitar Christian e Marta com uma mensagem. Se eles querem salvar Mary Ann, eles devem trazer 800 mil pesos. Obviamente, eles não têm esse dinheiro, mas as licenças de trabalho estão finalmente sendo dadas aos funcionários, o que significa que Christian e Marta devem poder voltar aos seus antigos empregos e roubar da família de Daniel. Christian usa as 2 horas livres por dia para tentar descobrir onde obter essas licenças,
Enquanto na base, os vídeos dos reféns pioram, agora eles incluem também a tortura. A família de Marianne recebe outra dessas gravações e a leva para Oribe, que mais uma vez faz promessas vagas. Algum tempo depois, Christian e Martha finalmente obtêm a sua permissão e começam a trabalhar novamente. O processo para sair de casa é muito rigoroso. Os soldados os colocam em filas para verificar as suas permissões e confirmar que não estão carregando armas. Depois são designados a ônibus e vans específicos, que os levarão diretamente ao trabalho, para evitar qualquer chance de alguém se afastar. Assim que chegam à casa de Marianne, Martha ajuda a mãe de Alan na limpeza, enquanto Christian fala com Daniel em particular para explicar a situação. Daniel pede a sua opinião a Ivan, e Ivan lhe dá permissão para enviar o dinheiro. Enquanto isso, na base, Marianne fica sabendo que um refém foi libertado, porque o seu resgate foi pago. Mas no final ele acaba sendo baleado. À noite, Christian e Martha conseguem trazer o dinheiro de volta para casa, sem serem encontrados, escondendo-os debaixo das suas roupas, já que os guardas só verificam suas malas. Momentos depois, os soldados vêm buscar o dinheiro, mas não trazem Marianne. Ao invés disso, pedem 1 milhão para buscá-la no dia seguinte. No dia seguinte, Christian e Martha contam a Daniel o que aconteceu, e agora Daniel pensa que eles fazem parte do esquema. Ele chama o general para pedir a sua ajuda, e à noite, Oribe e seus homens esperam na casa de Christian para que os soldados venham buscar o dinheiro. Os soldados são presos e, infelizmente, Martha também. Agora que Oribe sabe de onde vêm esses soldados, ele vai à base para resgatar Marianne. Mas os outros soldados começam a atirar e acender fogo em todos os reféns para abandonar o prédio antes que eles possam ser presos também. Em vez de serem levados para casa, embora Marianne seja levada para a casa de Christian, ambos são baleados no local. Quando Oribe chama Daniel para identificar o corpo, ele finge que Christian matou Marianne antes que acabe se prejudicando também. Algum tempo depois, todos os cidadãos considerados traidores, incluindo Martha, são mortos em uma cerimônia pública, enquanto o pai de Oribe e Alan assistem confortavelmente de suas cadeiras. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.